Nesse vídeo a gente vai entender o foco na falta, para que a gente possa se manter longe desse aspecto e não alimentar esse looping, essa percepção de tudo que está ruim, de tudo que falta na nossa vida. Para isso, a gente vai contar com um exemplo da Paola. A Paola é uma menina que tem o foco na falta de uma forma muito intensa. Quem ela mais coloca no alvo disso é o namorado dela, o Bruno. E o que acontece com eles? Quando o Bruno tenta atender, tenta fazer as coisas, tenta ser bom o suficiente para a Paola, o foco dela está sempre no que ele fez de errado. A Paola tem um mecanismo que a gente chama de procurar cabelo em ovo. Então ela fica vendo defeito, fica procurando aonde não tá bom o suficiente e isso impede a conexão, impede os bons momentos e a qualidade no relacionamento. Se tu tá chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre conexões saudáveis, sobre compaixão e sobre formas amorosas da gente se relacionar e se conectar. O vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma série de 3 que vai contar um pouquinho para nós sobre o esquema de privação emocional. Esquemas, para quem nunca ouviu falar nesse termo, são verdades que a gente acredita, verdades muito antigas, às vezes até invisíveis, né, da nossa consciência, e que impedem que a gente viva de forma mais plena, mais conectada e mais satisfatória. A privação emocional especificamente é um esquema que diz que as nossas necessidades não importam, que a gente nunca vai ter carinho, apoio, empatia, compaixão, enfim, coisas boas o suficiente, ou pessoas e vínculos seguros de forma genuína e verdadeira. A privação emocional, para quem quiser entender um pouquinho mais, é um esquema que a gente tem um vídeo aqui no canal, então eu vou deixar listado aqui para que, se tiver sentido para ti, se tu quiser te aprofundar, é só assistir ele. Mas mesmo que tu não tiver assistido esse vídeo, não tem problema, que não vai prejudicar o teu entendimento desse vídeo de hoje aqui. O objetivo dessa série de 3 vídeos é nos ajudar a ter mais compaixão e mais conexão nos nossos relacionamentos. Coisa que a privação emocional impede, né? Bloqueia. Ela coloca ali barreiras para que a gente não se conecte de forma genuína e íntima nas nossas relações. Serão 3 vídeos e cada um deles vai focar em uma faceta do esquema de privação emocional. O primeiro é esse de agora, foco na falta. O segundo é esperando eternamente, ninguém me dá, eu também não me dou. E o vídeo 3 se chama Nojinho. Então a gente vai entender cada um deles no decorrer aí das próximas semanas. Então vamos entender juntos o que é esse foco na falta, como isso acontece e de que forma que isso se relaciona com o esquema de privação emocional. O foco na falta é a hipercompensação. É uma postura onde a gente vai lutar contra a dor daquele esquema. Então, em outras palavras, eu quero me sentir atendida, eu quero me sentir amada, e por isso eu exijo além da conta. Eu erro a mão na hora de exigir do outro e eu busco no outro quase o impossível, né? Então ele faz ali o jantar, mas está um pouquinho salgado, eu já acho que ele não se importa comigo porque ele não cuidou para ficar perfeito no sal. Eu recebo um presente de Dia dos Namorados, um presente super legal, mas como não é um buquê de flores como eu tinha na minha cabeça, eu já acho que o presente do outro não tem sentido, não tem valor, porque não é aquilo que eu tinha idealizado. Ou eu posso ter dito uma vez pro meu marido que eu queria um ursinho tal, lá daquela loja, e ele esqueceu, não prestou atenção, e aí eu tô o ano inteiro esperando por esse ursinho, e ele me dá de Dia dos Namorados um outro presente, enfim, eu já fico frustrada porque eu queria aquele ursinho. Então, a hipercompensação, né, o foco na falta, ele vai ignorar os outros aspectos positivos do que a gente recebe e vai focar aonde está faltando, vai focar aonde está errado, né? Aonde não está bom o suficiente. Isso tudo é para alimentar a verdade de que a gente não é amado, ou de que a gente não é importante o suficiente, ou de que o outro não se importa, de que o outro não se esforçou tanto assim, de que está fazendo para nos magoar, né? Porque se fosse de verdade amor, se ele de fato cuidasse de nós, ele teria mais cuidado, ou
entre aspas, seria a pessoa perfeita. Então, isso que a gente vai entender quando a gente vai falar do foco na falta, é poder confrontar e poder treinar esse olhar para que a gente possa tolerar algumas imperfeições sem que esse foco nos impeça de conectar e nos impeça de receber e de perceber tudo de bom que já existe à nossa volta. É muito comum que quando a gente alimenta o foco na falta, a gente esteja numa postura que superficialmente pareça de uma criança mimada, de uma pessoa que não é fácil de agradar, que inclusive é difícil de agradar, né? Aquela pessoa que é insatisfeita, que só reclama, que só vê o lado ruim das coisas. E o que acontece quando a gente é essa pessoa? A gente diz para o outro que realmente a gente é difícil de agradar. E isso pode fazer um efeito rebote, isso pode fazer com que a pessoa desista de nos agradar, pode fazer com que o outro não queira nem tentar acertar no presente, nem tentar fazer um cartão, nem tentar fazer uma gentileza, porque a gente vai focar aonde falta. Um outro jeito, uma metáfora legal para a gente entender o foco na falta é procurar cabelo em ovo, né? Como se a gente estivesse procurando sempre o defeito, procurando o perigo, procurando aonde a gente pode desqualificar daquele gesto do outro. E isso é muito, muito prejudicial, porque faz com que a gente perca de receber o que o outro está nos dando, né? Que a gente realmente fique numa postura de ingratidão diante das coisas, diante do gesto do outro. E tudo isso a serviço do esquema de privação emocional, tudo isso a serviço de confirmar verdades antigas que a gente tem ali, que são verdades invisíveis, como eu já falei para vocês, de que a gente não tem conexão, de que o outro não se importa, de que se ele se importasse de verdade, ele se esforçaria um pouquinho mais. Então, o foco na falta faz a gente distorcer um pouquinho as coisas, né? A gente dá uma ênfase para o problema e minimiza as coisas boas que a gente está recebendo. Então, vamos usar, né, o nosso exemplo aqui, a Paola, para ilustrar algumas situações. A Paola nem percebe, mas faz exigências além da conta, né? Ela exige o impossível para o Bruno. Uma das coisas que ela costuma exigir, sem se dar conta e com muito sofrimento para ela e também muita demanda para ele, é que ele precisa ficar o final de semana inteiro com ela. Se ele vai embora, se ele deseja ir embora no domingo um pouquinho mais cedo, ou se ele quer chegar no sábado de tarde, por exemplo, ela já fica muito mal. Outra exigência que ela faz para ele é que na terça-feira eles precisam se ver, porque ela colocou na cabeça dela que se ele não for lá encontrar com ela na terça-feira, ele já não se importa mais com ela. Então é muito difícil que a Paola consiga ter empatia e realmente se colocar no lugar do Bruno quando esse esquema está ativado, né? Quando a privação emocional está ali ativado e o foco na falta está ativado. Então é muito comum da Paola pensar, não, é só ele vir, é muito simples, é só ele sair do trabalho e fazer um esforcinho de vir me ver na terça-feira, porque se ele gostar de mim de verdade, ele vai fazer isso. Então muitas regras, né? Muita minimização do esforço que o outro tem que fazer. É quase como se a Paola não conseguisse se colocar no lugar do Bruno e olhar de fato o esforço que ele tem que fazer, ou às vezes o trabalho que ele precisa fazer para ir encontrar com ela, né? Ou mesmo os movimentos ali de estar cansado depois de um dia de trabalho, né? Ou de realmente ser um esforço além da conta. E o mais difícil, assim, o mais importante do foco na falta é que se ele não for, né, quase que ele não tem a opção de não ir, porque se ele não for, internamente para Paola acaba confirmando que ele não se importa com ela, de que ela não é importante para ele, de que ele não ama de verdade. Então, essa dor da falta e da privação emocional constantemente apitando ali, né? É basicamente a gente pensar que não importa o que ele faça, o esquema se mantém. Então ele pode colocar um tapete vermelho com flores, com banda, com tudo, mas ela vai achar algum defeitinho em algum desses elementos aí para manter que ele não fez bem o suficiente ou que ele não se importa de verdade. Então é um looping aí muito sofrido que acontece, né, quando a gente tá dando ênfase
na falta, quando a gente dá foco, um hiperfoco no que falta. A Paola tem a ilusão de que ela nunca pede nada, ela tem a ilusão de que quando ela pede alguma coisa, aquilo ali é pontual e que é momentâneo e como se o outro tivesse a obrigação mesmo de fazer. É muito difícil para que a Paola, quando ela tá com esse foco na falta ativado, que ela consiga ser tolerante, que ela consiga negociar, que ela consiga olhar pelo viés do outro, né? A defesa dela ali, a sensação de medo, de não ser importante de fato, faz com que ela fique de um jeito muito ferrenho, assim, que ela brigue pelas coisas, que ela fique ativada mesmo para protestar o que ela quer, né? Como se ela tivesse mesmo muita raiva, muita dor ali aparecendo. E quando o foco na falta está ativado, é muito difícil também que a pessoa relative aquela verdade ali muito forte. Então, por exemplo, se o Bruno não quer ir numa terça-feira à noite encontrar com ela, porque ele tá cansado, porque teve um dia difícil, porque na quarta ele tem que acordar 5 da manhã para conseguir chegar no trabalho a tempo, ela não consegue tolerar, ela não consegue negociar, ela não consegue flexibilizar com o outro, né? Como se a exigência exagerada tivesse ali constantemente. E um outro aspecto do foco na falta é o perfeccionismo nas relações, né? Então, esse olhar para o que é imperfeito, como se a outra pessoa tivesse que nunca errar, como se a outra pessoa tivesse que ser sempre acolhedora, sempre atenciosa, sempre ali disponível, o que não é verdade, né? Por mais que a gente sim ame e queira cuidar, todo mundo tem suas limitações, a gente não é robô, a gente não tá aí a serviço dos outros, né? Então é importante que a gente tenha maturidade emocional para lidar com a imperfeição das relações. E uma ilusão que esse foco na falta da privação emocional dá é pensar que o outro só é um vínculo seguro se ele for perfeito, né? E não é assim. Mesmo um vínculo seguro, mesmo alguém que nos ama, vai errar, vai ser imperfeita, vai às vezes não querer estar com a gente e tá tudo bem, porque é importante a gente ter espaços de individualidade, né? É importante que a gente também valide, que a gente respeite. Então, o esquema de privação emocional, quando ele aparece assim na hipercompensação, ele traz muita intolerância, traz dificuldade na empatia com o outro e ele faz com que a gente fique num jeito mais mimado e autossuficiente. É muito comum que a Paola, quando tá com esse esquema ativado, ela pense, se ele não quer vir, ele que se ferre mesmo, eu me dou valor, eu não tô nem aí pra ele, se ele não pode fazer isso por mim, então eu já não quero mais esse relacionamento, né? É muito comum que a coisa vá para um extremo, assim, como se a gente não se visse em conexão um com o outro. E o que é importante a gente olhar? Toda essa força para olhar o que falta impede a conexão. Enquanto a gente está brigando, enquanto a gente está protestando, a gente não está conectados, né? A gente não está vendo ali, a gente não está recebendo tudo que poderia estar recebendo da relação, da outra pessoa, do cuidado e constantemente reforçando a ideia de que eu não sou importante, de que se o outro realmente me amasse, ele faria isso, aquilo, aquele outro. Então, por isso que poder confrontar essa exigência exagerada, poder olhar a dor que tem por trás, né? A verdade que tem ali por trás de que eu tô colocando em teste a outra pessoa o tempo todo, é o que vai fazer a diferença aqui. E aí, uma das coisas que ajuda é a gente poder entender quando o esquema tá ativado e quando não. Então, quando que a Paola tá ativada e tá com o foco na falta e quando ela não tá, né? Quando ela consegue receber, quando ela consegue ver as coisas boas que o Bruno tem, né? Quando ela consegue estar ali mais receptiva, mais empática, mais tolerante. Uma outra coisa que é importante, assim, na hipercompensação é achar que o outro vai ler os nossos pensamentos, que o outro vai adivinhar o que a gente precisa sem que a gente tenha falado, sequer falado, né? Então, essa ilusão, essa exigência é importante que a gente possa ver, e essa minimização da nossa responsabilidade, né, da nossa parte, pensar que uma relação ela é composta por duas pessoas e que a gente sim, às vezes tem que ceder, às vezes a gente tem que poder negociar, às vezes a gente tem sim que se colocar no lugar do outro, né,
justamente para poder cuidar um do outro e para que a gente possa também receber, né? Porque uma das coisas que o foco na falta embaça e não deixa ver é tudo aquilo ali que a gente já vive, que a gente já tem, que já está disponível para nós, né? Que já existe e que é a conexão emocional, que é o amor, que é o cuidado. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo fez sentido para ti, se tu identifica esse foco na falta aí nas tuas relações, na tua vida, né? Se tu é essa pessoa que às vezes ativa um ladinho de mais hipercompensação, como a Paola ali, voltada nos mínimos detalhes dos erros dos outros para manter uma distância emocional. Não esqueça de curtir esse vídeo e de te inscrever no canal para que o YouTube te avise assim que tiver vídeos novos. E a gente tem mais 2 vídeos nessa série, um deles é o Esperando Eternamente, se ninguém me dá, eu também não me dou, e o terceiro é o vídeo sobre nojinho. Então, se tu gosta de aprender sobre esquemas e quer entender essas facetas aí nos relacionamentos, aproveita para ficar de olho neles que logo logo estão aí. Um beijão, muito obrigada pela companhia até aqui e até o próximo vídeo.